CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 7 de dezembro. É o primeiro programa do último mês do ano e a partir de agora você fica comigo aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. O nosso programa você já conhece, né? É um laboratório para os estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E essa é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande. Mas agora vamos saber o que é destaque no nosso programa. Nós vamos falar sobre a primeira ação do Observatório do Feminicídio, que visa combater a violência contra a mulher aqui no estado. E sábado é dia da coluna Direito e Cidadania, com o professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre o TRF4 e o caso do sítio Atibaia. E evento promovido pela UEPB debate o uso medicinal das propriedades da maconha. E ainda o uso de energia renovável para garantir a redução na conta de energia e ainda melhorias para o meio ambiente. Por aqui também tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. Olá, no quadro Português Sem Segredos de hoje nós vamos saber a diferença entre demais junto e demais separado. E a UEPB oferece mais de 3.000 novas vagas para estudantes através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e isso para o período letivo 2020.1. Também vamos trazer dicas da programação cultural esta semana aqui em Campina Grande e tem o encerramento do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos da UEPB. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente começa o nosso programa falando sobre violência contra a mulher. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de assassinatos de mulheres pela condição de serem do sexo feminino aqui na Paraíba aumentou no ano passado em relação ao ano anterior. Em 2017, foram 74 assassinatos e em 2018, 77 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado. Para combater esses índices, o Conselho Universitário da UEPB aprovou a criação do Observatório do Feminicídio da Paraíba, que atua em parceria com outros órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. Isso visando levantar dados sobre o cenário da violência contra a mulher no Estado e traçar medidas a serem implantadas para a proteção e segurança do público feminino. Depois de várias reuniões, o Observatório deve promover a primeira atividade agora, no dia 11 de dezembro. É o primeiro seminário integrador Feminicídio em Foco, que vai ser realizado no Centro de Convenções Raimundo Asfora, aqui em Campina Grande. O evento começa a partir das 8 horas da manhã e está previsto a assinatura do convênio interinstitucional entre a UEPB, instituições e órgãos parceiros. Na programação, tem a conferência de abertura intitulada Feminicídio, Marca Cruel da Violência de Gênero, que vai ser ministrada pela promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, a Sara Sampaio. Ela que também é presidente da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Nacional dos Direitos Humanos. E, além disso, o seminário ainda traz 2 oficinas, a Feminicídio, Múltiplos Olhares sobre a Perspectiva Interdisciplinar, e a segunda tem como tema Recortes do Feminicídio, Reflexões além dos dados. A nossa produção conversou com o professor e o vice-reitor da UEPB, o Flávio Romero, ele que está à frente desta iniciativa e que falou um pouco mais sobre o observatório e do evento em si. Escuta aí. É uma primeira iniciativa pública do Observatório, né? Durante o dia, manhã e tarde, nós vamos estar discutindo a temática do feminicídio com a participação de representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da OAB, da Universidade, enfim, os parceiros que estão articulando
exatamente a estruturação e a consolidação do observatório. Na mesma oportunidade, nós vamos assinar ao EPB e essas entidades que eu citei anteriormente um protocolo de parceria interinstitucional. E também vai ser lançado o portal do Observatório do Feminicídio, que ele é bastante dinâmico, tem uma função muito informativa e, ao mesmo tempo, instrutiva, porque nós vamos ter, através do portal, não somente identificação da rede de proteção estadual da violência contra a mulher, que congrega todas as entidades, aí você vai ter o telefone, vai ter o e-mail, as pessoas que você pode contactar, no caso as mulheres, né? Ou qualquer pessoa da sociedade que tem interesse na temática. Então, é uma primeira iniciativa e a gente pretende que, a partir daí, a gente possa desenvolver outras ações que são importantes para a discussão da temática, né? Então, o dia 11 é um dia estratégico. Quem não fez inscrição ainda, as inscrições são limitadas face ao número de vagas do auditório, mas ainda há oportunidade até hoje ou amanhã para fazer essas inscrições. Esse é um evento aberto ao público e as pessoas podem se inscrever até o dia 9 de dezembro através de preenchimento de formulário online no site da UEPB, o uepb.edu.br. É gratuito, mas está sendo arrecadada doações de 2 quilos de alimento não perecível no ato do credenciamento. Mas agora é hora da coluna Direito e Cidadania. Se liga aí. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande. O TRF4 analisou um recurso de apelação dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso que os meios de comunicação social têm nominado de Caso do Sítio Atibaia. Numa decisão de primeira instância, a juíza Gabriela Hart, que ficou conhecida como a juíza Copia e Cola, prolatou uma decisão de condenação do ex-presidente, nesse caso denominado de Sítio Atibaia, de 12 anos e 11 meses de reclusão. Os advogados do presidente Lula recorreram para o TRF4, o tribunal competente para analisar a matéria, com o argumento de que a sentença seria uma sentença copia e cola, já que Sua Excelência, a juíza Gabriela Hart, teria copiado parte da sentença prolatada pelo então juiz federal Sérgio Moro, no caso em que Lula, ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi réu, no caso denominado de Triplex, ou caso Triplex. O Ministério Público Federal, no caso denominado Sítio de Atibaia, acusa o ex-presidente Lula de ser beneficiário de R$1 milhão aproximadamente, ou um pouco mais, na qualidade de corréu, juntamente com o senhor José Carlos Bunlai, de intermediar ou de receber benefícios nessa ordem para reformas na propriedade do senhor Fernando Bittar, propriedade essa nominada de Sítio Atibaia. Os recursos seriam oriundos de atos de corrupção envolvendo a OAS e a Odebrecht, que, em fazendo essas reformas no Sítio Atibaia, estariam de alguma forma beneficiando o presidente Lula para a reforma desse sítio, e o presidente, então, à época, teria concedido benefícios a essas duas construtoras. A ideia, portanto, seria de atos de corrupção entre todos os personagens do caso Sítio Atibaia. A questão chega ao TRF4 e à 8ª turma para julgamento de apelação. A 8ª turma do TRF interpretou que no caso do Sítio Atibaia não houve esse prejuízo, primeiramente. E segundamente, o que a juíza Gabriela Hart fez em copiar partes da sentença do então juiz Sérgio Moro no caso Triplex foi apenas um estudo técnico de linguagens jurídicas adotada pelo juiz e de argumentações que têm que estar como forma de fundamento da decisão judicial. E assim, a 8ª turma do TRF4 mantém a sentença e amplia ou reforma apenas a pena atribuída, que sai de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Mas aí uma série de advogados se manifestam no sentido de interpretar que há um equívoco por parte do TRF4. A posição em regra dos advogados é que o TRF4 contrariou a posição do STF, que é aquela posição do caso Bendini, e que os advogados de Lula haviam argumentado quando do recurso de apelação para o TRF4, de que a produção da prova ali no caso do Sítio Atibaia também teria se dado, por delatores e delatados, pelo procedimento adotado pelo então juiz Sérgio Moro no caso do Triplex,
e que, portanto, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão, obviamente, essa decisão da juíza Gabriela Hart teria uma causa de nulidade absoluta e que o TRF4 deveria reconhecê-la. Os advogados entendem que o TRF4 segue as decisões do Supremo Tribunal Federal quando essas decisões do Supremo são para viabilizar a prisão dos réus. Quando a decisão do Supremo é para viabilizar a soltura dos réus, então o TRF4 desobedece a decisão do Supremo Tribunal Federal. A interpretação por parte dos advogados é de que a decisão do Supremo Tribunal Federal tem que retroagir para beneficiar o réu porque se trata de uma memória do direito. Ou seja, toda decisão mais benéfica, ela tem que retroagir para alcançar casos do passado e não em direção ao futuro, por uma questão de um sistema jurídico processual penal, das garantias e dos direitos fundamentais. Qual a posição dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Os advogados do ex-presidente Lula irão ao Supremo Tribunal Federal com uma ação constitucional, provocando o Supremo Tribunal Federal, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal não apenas foi contrariada por um tribunal inferior, do ponto de vista das instâncias processuais. Então é nesse sentido que os advogados do ex-presidente Lula vão ao Supremo Tribunal Federal. E por último, a decisão do TRF4 através da 8ª turma, e isso é o que tem sido comentado pelos advogados e nos meios de comunicação social, é de que o caso Lula é um caso típico do lawfare, expressão em inglês que vem para traduzir a ideia de guerra jurídica, e que nos Estados Unidos aparece como essa ideia de guerra jurídica com a ideia de manipulação da lei para construir ilusões interpretativas da lei ou ir ao campo processual sem as devidas provas para se conduzir a um processo penal e, portanto, argumentar à luz de uma ideia de condenação por parte de pessoas que teriam cometido as condutas delituosas. No Brasil, o lawfare, e essa é a questão que aqueles pró-ex-presidente têm levantado, o presidente se tornou uma vítima do lawfare, ou seja, ele é uma vítima da ideia do inimigo político, porque no Brasil a ideia do lawfare tem sido utilizada para perseguições políticas ou construções de inimigos políticos, no sentido de não terem provas suficientes no campo processual, mas levar o inimigo político ao Poder Judiciário, objetivando uma decisão totalmente parcial de uma manipulação da interpretação da lei e com a ideia final de não uma ou duas ou três intenções, mas uma única intenção: inviabilizar a vida política do seu adversário. E aí, os defensores do ex-presidente Lula sustentam de que ele é uma vítima do lawfare. Muito obrigada, professor Luciano. E olha só, agora a gente vai para a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade, mas você fica com a gente que rapidinho voltamos para falar sobre o 5º Fórum de Controle da Dependência Química da cidade de Campina Grande, promovido essa semana pela UEPB. Ainda tem dicas de programação cultural e, é claro, os ensinamentos do professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Para falar sobre ciência e saúde. É que o Departamento de Psicologia da UEPB promoveu um seminário que discutiu o uso medicinal da cannabis, a planta da maconha. E foi o repórter Rafael Costa que conferiu todas as informações para a gente. Escuta aí. Um tema polêmico e motivo recorrente de debates foi discutido durante o seminário promovido pelo Departamento de Psicologia da UEPB. A discussão sobre o uso da planta cannabis divide opiniões até mesmo na comunidade científica. O seminário, O Uso Medicinal da Cannabis, foi coordenado pelo professor Nelson Júnior e reuniu estudantes e professores dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba. O uso medicinal já é autorizado em alguns países da América Latina. Aqui no Brasil, alguns estados possuem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, como explica o palestrante Gustavo Dias. Atualmente, a Anvisa regulamentou o uso do canabidiol, né? Então, o uso do
medicamento à base do medicamento concentrado em canabidiol, o canabidiol isolado ou sintético, ele é permitido pela Anvisa, né, com a autorização da Anvisa para importação, né? Mas nós temos uma situação hoje no Brasil que são as associações. João Pessoa tem uma associação que tem autorização judicial para o cultivo da cannabis, e eles produzem medicamentos a partir da planta, do extrato da planta inteira, né? Então tem todos os canabinóides, que não é só o canabidiol e o THC, também tem mais de 100 na verdade, né? Então, apesar da Anvisa só autorizar o canabidiol, essa associação produz medicamentos também ricos em THC, e também a Anvisa autorizou a venda de um medicamento nas farmácias brasileiras, um medicamento importado, que tem THC e canabidiol, que é o Mesatil, que é um medicamento de um custo altíssimo, né? Ele custa mais de R$2.000 um frasco e já está nas farmácias do Brasil. Então tem todas essas contradições, né? A planta continua sendo proibida, né? A Anvisa autoriza o canabidiol, né? Mas na prática tem muita gente no Brasil usando extratos da planta inteira, o óleo rico em THC. Entre os assuntos discutidos no seminário, também foram abordadas questões sobre a permissão e legislação do uso da cannabis. Quem explica sobre é a presidente da Liga Canábica da Paraíba, Sheila Geres. Na lei atual, pode apenas, depois que o paciente comprovar que precisa, através de laudo médico, receita médica, importar óleos trazidos de fora do Brasil. Produzir no Brasil ainda não é permitido. O que acontece é que alguns pacientes têm conseguido se documentar através de laudos médicos e tudo, e têm entrado na justiça e têm conseguido autorizações individuais para plantar a planta da maconha em casa e fazer o próprio remédio em casa. Tem 50 pacientes no Brasil atualmente que têm esse direito. De acordo com ela, a cannabis já é usada para o tratamento de algumas doenças aqui na Paraíba. Cerca de 300 patologias já têm pesquisas demonstrando alguma eficácia. Na nossa associação, na Liga Canábica, a gente tem pacientes com epilepsias em geral, crianças principalmente com síndromes epiléticas, autismo, Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, dores em geral, câncer, enfim, é uma depressão, ansiedade, é uma variedade de doenças muito grandes. O seminário também teve apoio da professora Morgana Carvalho, do campus de Araruna, que vem desenvolvendo um trabalho de extensão intitulado OPEX Cannabis, que visa fazer uma divulgação do uso medicinal no serviço público e no âmbito das universidades. Rafael Costa, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rafael. Pessoal, olha só. A UEPB contribui diariamente com o desenvolvimento da ciência através de pesquisas em várias áreas do conhecimento e sempre promovendo debates e conversas para a troca de informação e de conhecimento na comunidade acadêmica e de outras instituições também. E nesse trabalho de promoção da saúde, o NEAS, Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da UEPB, promove nos dias 10, 11 e 12 de dezembro o 5º Fórum de Controle da Dependência Química da cidade de Campina Grande. O evento é um espaço para discussão sobre os desafios provocados pelo uso, abuso e dependência do tabaco, álcool e outras drogas. Esse ano, o evento tem como tema a iniciação ao consumo de substâncias psicoativas. E a nossa produção conversou com a professora Clésia Pachu, coordenadora do núcleo, que falou um pouquinho sobre como vai ser o evento. Escuta aí. O objetivo é justamente fazer essa reflexão acerca do controle, né, da dependência química na cidade de Campina Grande. Esse controle a gente tem como processo de prevenção, promoção da saúde, recuperação dos indivíduos que se sentem abalados, não só os indivíduos, como sua família e todo o seu arredor, com a questão da dependência química, e a reinserção social, muitas vezes também com problema em virtude do preconceito quanto ao uso indevido de substâncias psicoativas. É um evento que está na sua 5ª edição. Ele vem justamente por meio de uma audiência pública que promovemos no ano de 2013 na Câmara dos Vereadores em Campina Grande, diante da necessidade de Campina, e não só Campina, mas também outros municípios,
precisarem discutir a problemática que existe na questão dependência química. Esse ano a gente traz como tema a iniciação ao uso indevido de substâncias psicoativas. Então a gente tem hoje uma realidade gritante, é um problema de saúde e segurança pública, que é justamente crianças de 12, 13 anos já fazerem uso de álcool, né, em suas reuniões. Muitas vezes, né, os pais ou não observam ou chancelam o comportamento, e esse comportamento ele vai trazer um prejuízo não só para aquela criança, para aquele adolescente e para aquele jovem, mas para toda a sociedade. Então é uma questão que a gente vem observando a grande problemática também no sentido do uso dos cigarros eletrônicos. Hoje, de brincadeira, se usa o cigarro, a questão do narguilé. Então está sendo muito introduzida a questão da banalização do uso da maconha, que é outra grande problemática, muitas pessoas utilizando e as pessoas deixando de lado a questão das consequências do uso da maconha. Longe de mim, logicamente, falar do uso medicinal da maconha. Nós não estamos tratando deste tema em termos de uso para pesquisa. E é isso que a gente pretende, é exatamente ter conosco a questão da formação de futuros profissionais que irão basicamente para atenção básica, ou em onde estiverem exercendo sua profissão, mas que eles compreendam que é preciso acolher, é preciso escutar, e justamente essa escuta fazer com que esta pessoa que está no momento atordoado, ela não enverede para esse lado da fuga para uso indevido de substâncias psicoativas. O 5º Fórum de Controle da Dependência Química na cidade de Campina Grande será realizado nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, no auditório da Biblioteca Central, no Campus 1, em Bodocongó, aqui em Campina Grande. E o evento é aberto ao público. Mas agora a gente fala de português com as dicas do professor Edson Tavares. Se liga aí! Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Estamos iniciando o mês de dezembro, continuando nossa jornada de deixar o português sem segredos. Quem colabora hoje conosco é o Alexandre. Ele ligou para o WhatsApp 988939414, gravando um áudio no qual disse seu nome e a dúvida que ele tem. Eu vou responder já já, logo após a perguntinha cabulosa de hoje. Eu tenho aqui duas palavras para pluralizar: caráter e decreto-lei. E aí, como ficam no plural? Fica pensando aí que eu já respondo. Agora, fala, Alexandre, qual a sua dúvida? Bom dia, professor Edson. Me chamo Alexandre e eu queria tirar uma dúvida sobre uma frase e uma colocação de uma palavra. O certo é os demais junto ou os demais separado, os demais. Bom dia, Alexandre. Vamos lá. A expressão demais separado é uma locução adjetiva, ou seja, são duas palavras, por isso se chama locução, que funcionam como adjetivo, dá característica a um substantivo. Veja o exemplo: ele tem dinheiro demais. A dica é que esse de mais separado é o contrário da expressão de menos. Eu tenho dinheiro de menos. Agora, o demais junto pode ser várias coisas. Pode ser um advérbio de intensidade, significando excessivamente, demasiadamente, como em Alexandre dorme demais, ou seja, dorme demasiadamente, excessivamente. E o demais junto também pode significar os outros, que é a pergunta que você fez. Alguns estudaram para a prova. Os demais junto, se deram mal. E é isso. Façam como o Alexandre. Enviem suas dúvidas de português que a gente explica. Agora vamos responder a perguntinha cabulosa. Qual o plural da palavra caráter? A gente sabe que quando a palavra termina em R, recebe ES no final, para fazer o plural, né? Só que, neste caso, existem duas particularidades. A palavra caráter retoma o C, que tem em sua origem latina, caracter, e muda a sílaba tônica do Ra para o T. Fica, então, caracteres. O caráter daquele rapaz é duvidoso. No plural, os caracteres daqueles rapazes são duvidosos.
E decreto-lei? Substantivo composto, quando a segunda palavra determina a primeira, vai só a primeira para o plural. Decreto-lei é um decreto com força de lei, então lei determina o tipo de decreto. No plural fica decretos-lei. E está decretado. Voltamos sábado que vem para mais um quadro Português Sem Segredos. Até lá! Muito obrigada, professor Edson. E olha só, se você quer participar do programa com a gente, é só mandar a sua dúvida para o número 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. Só não se esquece de se identificar no começo do áudio e mandar sua pergunta, que o professor Edson responde todo sábado aqui no CBN Universidade. E agora é hora de fazer mais um intervalo e você fica sintonizado aqui com a gente, que já voltamos para falar sobre esse calorzão que está fazendo aqui na cidade. E olha que o verão ainda nem começou, viu? E tem gente aproveitando esse potencial para diminuir a conta de energia e ainda ajudar o meio ambiente. Nesse programa, a gente ainda traz dicas de programação cultural durante essa semana aqui na cidade. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá pessoal, estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e a informação é para aquele estudante que cursou alguns períodos de graduação pela UEPB e por algum motivo parou de frequentar a sala de aula. É que a UEPB está sempre lançando edital para o reingresso e, inclusive, tem um que está aberto até a próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, justamente para pessoas que se encaixam no perfil e nas vagas disponíveis. A informação é da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade e as vagas foram divulgadas desde o mês de novembro e são para o período letivo 2020.1, que tem início no mês de fevereiro, mais precisamente no dia 17. De acordo com o edital publicado, o pedido de reingresso só é permitido em situações de abandono há no máximo 5 anos, em que o candidato tenha feito no máximo 2 processos como este de reingresso e que tenha vaga no curso solicitado. Ainda tem chance de reingressar para concluir o curso aquele estudante que ficou faltando apenas cumprir estágio obrigatório ou a apresentação do TCC. Aí, nesse caso, o prazo é bem maior. O aluno pode estar até com 10 anos de afastamento. As vagas são para os cursos nos campos aqui de Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Patos e Araruna. E quem tem interesse em se inscrever, é só acessar o site da UEPB através da aba de formulários da CPCOM e fazer a solicitação eletrônica de reingresso. E só reforçando, quem conseguir retornar à graduação não pode fazer o trancamento da matrícula no mesmo semestre do reingresso, ou seja, tem que cursar a graduação. E aproveitar também essa oportunidade para finalizar o curso e conseguir o diploma da graduação para subir novos degraus nesse mercado de trabalho que está cada dia mais competitivo. E ainda falando sobre graduação na UEPB, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, aprovou a adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2020.1. Com isso, a universidade deve ofertar mais de 3.000 vagas para ingresso em cursos de graduação nos 8 campos aqui na Paraíba. A seleção para a entrada de novos estudantes nos períodos iniciais dos cursos da UEPB será exclusivamente com base nas notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. O cronograma de inscrição para os candidatos segue os prazos definidos pelo Ministério da Educação através do site sisu.mec.gov.br. E depois da lista oficial dos aprovados ser divulgada, os estudantes deverão efetuar a matrícula nas coordenações dos cursos para o qual se inscreveu, apresentando os documentos oficiais, mais a cópia autenticada do certificado de conclusão de ensino médio com histórico escolar, RG, CPF, prova de quitação do serviço militar para os homens, registro de nascimento ou certidão de casamento e comprovante de quitação eleitoral, além de uma foto 3x4 recente. Essas vagas são para o próximo período letivo, que, como já falamos anteriormente, tem início no dia 17 de fevereiro de 2020. Mas agora a gente muda de assunto para falar sobre esse calorzão que está fazendo aqui na cidade. E olha que o verão em si só começa no dia 22 deste mês. Mas parece que a gente já está
está no ponto alto da estação mais quente do ano, não é mesmo? E para entender um pouco mais do que está acontecendo e o que diz a previsão do tempo para este mês, conversamos com a meteorologista da AESA, Marli Bandeira. Escuta aí o que ela disse para esse calorzão, mesmo estando na primavera. Se liga aí. Nós estamos na primavera, né? E essa primavera, assim, está com uma cara de verão, né? As temperaturas, elas estão, sim, bem acima da média, né? Nesses últimos dias, a ausência de nuvens, né? Faz com que a radiação incida diretamente, aquecendo bem mais e ainda tendo, além dessas temperaturas altas, a sensação, né, de calor ainda é maior, né? Devido a essa ausência de nuvem. E para dezembro, essa condição de temperatura alta ainda permanece, que dezembro começa a estação do verão, começa no dia 22 de dezembro. As temperaturas no verão, né, normalmente na faixa litorânea, a máxima fica em torno de 33, 34 graus, né, na região do Brejo em torno de 32, no Cariri em torno de 35, 36, no Sertão e Alto Sertão, né, em torno de 38 a máxima. No entanto, em algum dia ou outro, poderão ocorrer chuvas acima dessa média. Isso é a média para o verão, né? Para os meses de dezembro, de janeiro e fevereiro. E normalmente nessa época do verão ocorrem essas chuvas mais isoladas, né? Nas regiões do Alto Sertão e Sertão. E nós vivemos em uma região privilegiada no quesito incidência de raio de sol. O Nordeste é rico nesse ponto e muita gente tem aproveitado o potencial para economizar e garantir um meio ambiente mais sustentável. Confere aí. Os alunos aprendem dentro da sala de aula que o Sol é a maior fonte de energia do planeta. Mas é fora dela que uma escola particular de Campina Grande está dando uma lição de ciência e sustentabilidade. É que no início de 2019, a gestão concluiu a instalação de painéis fotovoltaicos para a geração de energia elétrica a partir da radiação solar. Os equipamentos estão espalhados no telhado do prédio e ocupam 2 blocos da estrutura, como explica o gerente de marketing Jairo França. O colégio tem como conceito, tá certo? Essa responsabilidade, vamos dizer assim, né, dessa visão ecológica, e a gente quer trabalhar, né, sempre nesse formato, né? Um dos primeiros era justamente trabalhar com a questão de energia. Tá certo? A questão de poluição e tudo mais, mas como é que a gente poderia fazer a diferença, né, com a tecnologia que se tem hoje no mercado? E aí a gente pensou, justamente, foi montado o projeto, a gestão fez a opção de começar o projeto pela parte elétrica mesmo, né, parte de eletricidade, tá? E desenvolveu, junto com uma empresa, esse formato de consumo. Tá? E aí a gente, naquela, vamos dizer, visão de deixar de ser consumidor para ser mais um produtor. E a gente consegue hoje produzir energia, tá certo? Para a instituição, né, de forma excedente para o mercado. São 350 placas com vida útil de 25 anos. Cada uma delas tem capacidade de captar 15.000 kW e juntas elas são mais do que suficientes para abastecer todas as instalações da escola. O consumo de energia era alto, já que as salas possuem 2 aparelhos de ar-condicionado e até as catracas para acesso de funcionários e alunos são eletrônicas. Depois que o sistema de energia solar foi implantado, a economia deu um salto tão grande que dá até para ficar com crédito na concessionária de energia, como explica o gerente de marketing Jairo França. A capacidade dos nossos equipamentos é para justamente cobrir todas as necessidades da instituição, tá certo? Aí pode variar, a questão do tempo, né, de ser verão, de ser inverno, né? E aí ele faz tanta questão do excesso, né, que a gente consegue produzir mais, às vezes, no verão, por exemplo, intenso, do que a gente consiga usar, e aí vai de volta para o mercado, né? Aí a gente fica na produção mesmo. E a questão da necessidade, por exemplo, no inverno, enfim, vamos dizer, o desenvolvimento de energia menor, e aí a gente faz o reequilíbrio, né, contábil disso aí. Então, de toda forma, ele chega, vamos dizer, a 100% do uso da instituição.
Isis Snack é professora e trabalha com crianças do ensino fundamental. Ela destaca a importância de despertar a consciência ambiental e o consumo racional na infância. Não é porque nós utilizamos de uma energia solar que eles deixam as luzes acesas quando saem de dentro de sala de aula, porque a gente também trabalhou com eles que essa energia ela tem que ser armazenada para no mês que eu não produzo legal, por exemplo, no inverno eu não tenho tanto sol, eu consiga também daquilo que eu armazenei eu manter o equilíbrio de consumo da escola. Então isso tem que fazer parte de uma consciência e não apenas só de um projeto. O projeto ele tem que fazer parte da vida do aluno. E aí a gente agrega com a educação financeira, que a gente ensina aos nossos alunos a poupar. E a poupar para realizar um sonho coletivo ou individual. O Nordeste apresenta os maiores índices de radiação solar do país, porque é a região que mais está próxima da linha do Equador. Além disso, a região também se destaca pela baixa variação de incidência durante o ano. Apesar dos altos custos com equipamentos, a energia solar é uma fonte limpa e renovável. A iniciativa da escola é apenas uma de muitas que vem contribuindo para um mundo melhor. É a educação iluminando mentes e corações. E nessa história, o último a sair apaga a luz. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. E a energia solar é tema do 4º programa da série Sustentabilidade em Pauta, da TV UEPB, em parceria com o LARTECA, o Laboratório de Referência de Águas e Tecnologias da instituição, que estreia este mês no canal Rede UEPB no YouTube. São 5 programas que abordam questões ambientais através de reportagens, entrevistas e conversas com a comunidade universitária. Fica atento no Rede UEPB para não perder a estreia da série Sustentabilidade em Pauta e ainda ficar por dentro do que rola na Universidade Estadual da Paraíba. E só uma informação rapidinha, antes de irmos para o intervalo, é que a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Campina Grande, através de uma parceria com a UEPB e faculdades particulares da cidade, está desenvolvendo um projeto de pesquisa para levantar dados sobre a comunidade LGBT que, em muitos casos, é discriminada pela sociedade. A ideia do projeto é elaborar um relatório contendo informações detalhadas da vida dessas pessoas que moram em local vulnerável aos problemas da cidade. No primeiro momento, será aplicado um questionário com essa população, mas o projeto ainda prevê intervenções em áreas estratégicas como Terminal da Integração, Rodoviária Velha e bares localizados na área central de Campina. Para essa parceria, a UEPB disponibiliza de professores e estudantes que estão atuando diretamente no projeto que visa melhorias para a comunidade LGBT na Rainha da Borborema. Pois é, muito legal. Mas agora vamos para a nossa última pausa aqui no CBN Universidade e depois do intervalo a gente fala sobre a apresentação do balé dos alunos do Centro Artístico e Cultural, o CAC da UEPB, que será realizada essa semana aqui na cidade. Na programação cultural, ainda tem o encerramento do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos da UEPB, e ainda neste programa tem as notícias de esporte com as equipes vencedoras da Liga de Futsal. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E já começamos esse bloco falando sobre a feirinha orgânica, que é promovida toda quinta-feira no hall da Central de Integração Acadêmica da UEPB, no campus de Bodocongó. É que as atividades deste ano foram encerradas e só devem ser retomadas junto com a volta do período letivo da UEPB no mês de fevereiro do ano que vem. Quem esteve na última edição da feirinha, com certeza já ficou sabendo. Mas estamos informando aqui também para que ninguém dê a viagem perdida em busca de produtos agroecológicos que são vendidos semanalmente através desse projeto que está levando qualidade para a produção e vida das famílias de agricultores e também trazendo alimento saudável para os consumidores da universidade. Então, fiquem atentos que a feirinha agroecológica só retorna às suas atividades no ano que vem dentro da UEPB, campus de Bodocongó. E por falar em encerramento, está chegando o dia da última etapa do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos realizado pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB. O evento, como você, ouvinte, tem acompanhado aqui no CBN Universidade, roda o estado levando muita música e promovendo a resistência da cultura nordestina. Este ano, por questões de logística, a etapa da cidade de Patos precisou ser suspensa.
E a edição deste ano será finalizada aqui em Campina Grande, na próxima sexta-feira, dia 13, em novo local, ao lado dos pioneiros, ali onde está localizada a árvore de Natal, aberta para toda a população. E o repórter Roberto Gomes fez um balanço sobre o encontro deste ano. Vamos ouvir na reportagem. No dia 26 de setembro, teve início na cidade de Araruna, Brejo Paraibano, o terceiro encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos da Universidade Estadual da Paraíba. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Cultura da instituição e o evento foi integrado ao aniversário de 9 anos do campus e à Feira Científica e Cultural, a FEC. Músicos como João Batista, Erivan Ferreira, Luizinho Calisto, Sabrina Gomes e Bruno Giovanni, além do grupo de tradições populares Acauã da Serra, se apresentaram na abertura do festival. A segunda etapa foi promovida na cidade de Lagoa Seca no dia 3 de outubro, encerrando o segundo Congresso Paraibano de Agroecologia. O Centro de Ciências Ambientais e Agrárias recebeu apresentações culturais de Caio César, Luizinho Calisto, João Calisto, Erivan Ferreira, Lino Sapo, Vanusa Vieira e entre outros inscritos. Mas os destaques vão para Ivan Martins de Sapé e Dona da Guia e seu Antônio, vindos do sítio Carpinote. Já no Campus 6, em Monteiro, o encontro foi inserido na 9ª Mostra de Teatro e Dança do Cariri Raniel Quitan. O evento teve parceria da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal da cidade e contou com a presença de estudantes de escolas públicas que participaram de oficinas de dança popular e pandeiro, assim como palestras. No Centro de Humanidade da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira, Brejo Paraibano, ocorreu a 4ª etapa da 3ª edição do Encontro de Sanfoneiros e Tocadores de Fole de 8 baixos, no mês de novembro. O professor da UEPB, Luizinho Calisto, considerado um especialista em fole de 8 baixos, mediou uma palestra e deu oficina. Na programação de Guarabira ainda teve aprendizado sobre a obra de Jackson do Pandeiro. Lá na capital paraibana, no campus 5 da instituição, não foi diferente. O evento levou muita cultura popular para a 5ª etapa. O grupo de tradições populares Acauã da Serra também se apresentou em João Pessoa, com danças tipicamente nordestinas. Esta etapa do evento chega ao sertão no Campus 4 da UEPB no dia 20 de novembro, através da Pró-Reitoria de Cultura, trazendo uma programação toda voltada para as manifestações artísticas regionais. Mas diferente dos outros campos, o encontro teve de ser suspenso, pois o músico Antônio Honorato, que se apresentava tocando pandeiro, no auge da sua emoção, sofreu um infarto fulminante. O pró-reitor de Cultura da UEPB, Cristóvão Andrade, lamentou o ocorrido. Na hora eu estava muito próximo a Toninho, ele de repente ele cai, a gente tenta dar todo o apoio que vocês sabem no momento desse que acontece, mas para nossa tristeza, né, foi um ataque fulminante. Recebemos depois a notícia do hospital, a gente precisou suspender os trabalhos enquanto o hospital daria uma posição. E com 30 minutos por aí, a gente foi comunicado que ele tinha ido a óbito. A partir desse momento de dor, de tristeza de todos nós que estávamos na organização do evento, tivemos força, coragem e energia de prosseguir os trabalhos com a oração coletiva, todo mundo irmanando a dor que estava ali, todos. Eu queria registrar o quanto foi doloroso essa situação, porque eu tenho plena certeza de que a pessoa que chega a óbito da maneira que ele chegou, com o pandeiro na mão, cantando, sorrindo e vibrando, sabe, há uma felicidade exposta nisso. Esse ano, a etapa do Encontro de Sanfoneiros e Tocadores de Fole de 8 baixos no campus de Patos não pôde ser realizada por questões logísticas. O encontro é consolidado no calendário anual da Universidade Estadual da Paraíba, levando cultura para todos os campos da instituição. O encerramento será no dia 13 de dezembro, dia que se comemora o Dia do Forró e o aniversário de Luiz Gonzaga, como explica o pró-reitor de Cultura da UEPB, Cristóvão Andrade. É um evento para Campina Grande celebrar todas essas datas para ficar na história da cidade. Uma cidade comprometida com a cultura popular e saudando Luiz Gonzaga, saudando Jacques do Pandeiro e João Gonçalves, em nome de todos os forrozeiros do Brasil,
a UEPB vai ilustrar essa homenagem dia 13 de dezembro. Eu estou assim num momento de muita felicidade, junto com toda a equipe da Procult e todas as coordenações dos campos, mostrando o quanto é possível levar a cultura do bem, a cultura da paz, o encantamento e a energia possível para abraçar 2020 como o ano da cultura, o ano do povo. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Roberto. E fica aqui o convite para você participar do encerramento desta grande festa da cultura nordestina, dia 13 de dezembro, ao lado da árvore de Natal gigante, ali ao lado dos pioneiros. E antes da sexta-feira, tem 2 dias de apresentação do balé do Centro Artístico e Cultural, o CAC da UEPB. No dia 10 de dezembro, a partir das 7h30 da noite, no auditório do Colégio das Damas, no centro da cidade, e no dia 11 de dezembro, no mesmo horário, às 7h30 da noite, no Teatro do Sesc Centro, ali próximo ao viaduto. Os alunos das turmas de balé e o grupo de balé do CAC irão apresentar o espetáculo Branca de Neve e os 7 Anões. O evento é aberto ao público e os ingressos estão sendo trocados na coordenação do CAC por 2 quilos de alimento não perecível que serão doados. E só reforçando que quem tem interesse em ir tem que trocar antecipadamente o ingresso no CAC, que fica ali na antiga Faculdade de Administração, vizinho ao prédio central dos Correios. E ainda na agenda cultural aqui no CBN Universidade, a Pró-Reitoria de Cultura da UEPB está apoiando o show beneficente Nilda Preserva. O evento acontece no dia 12 deste mês, a partir das 8 horas da noite, no restaurante O Espetão, no bairro da Prata. O objetivo do evento é arrecadar recursos para o tratamento de câncer de Josenilda Diniz, diagnosticada com a doença em 2017. O show está vendendo ingresso ao preço de R$20 e vários artistas paraibanos já aderiram ao evento e devem participar da festa, como Capilé, Luizinho Calixto, Erivan Ferreira, Carlos Perê, e entre outros. Além da música em si, quem contribuir com esse gesto de solidariedade ainda vai concorrer às obras de artes que serão sorteadas entre os participantes. Vale muito a pena conferir e ajudar. Para mais informações, o telefone de contato da família é o 98716 6637. Repetindo, 98716 6637. Mas agora é hora de esporte. Solta a vinheta! É hora do esporte. Chegou ao fim a primeira liga de futsal da UEPB, que envolveu atletas de todos os 8 campos da instituição durante 7 meses de jogo. E as equipes, tanto masculina quanto feminina, do curso de Educação Física, foram as vencedoras da competição, que é organizada pela Coordenadoria de Esportes e Lazer da Universidade. Os jogos da final foram disputados no Ginásio de Esportes do Departamento de Educação Física em Bodocongó e a partida feminina foi entre as equipes de Educação Física Licenciatura e de Educação Física Bacharelado, com um placar de 2-1 para a equipe de Licenciatura. Já na final masculina, o jogo foi entre a Educação Física e Fisioterapia. O placar terminou de empate, 1-1, no tempo normal, e o campeão foi definido nos pênaltis com o time masculino de Educação Física, levando a melhor na competição. Além das equipes vencedoras feminino e masculino, a primeira liga de futsal da UEPB ainda premiou o atleta destaque como melhor artilheiro e melhor goleiro nas 2 categorias. E o objetivo dessa competição é justamente integrar os estudantes da universidade através de esporte, que é vivenciado em todo canto do mundo. Parabéns aos que participaram e aos que fizeram este evento. E é nesse clima que a gente encerra a primeira edição do CBN Universidade de dezembro. O programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande. Hoje o CBN Universidade tem a apresentação minha, Luana Albéria, e a produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de Educomunicação pela UFCG. Supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Apolo Ricarte e Jorgito, e a direção é de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum programa, acessa lá o canal Rede UEPB no YouTube, que tem todas as edições do CBN Universidade e você pode ouvir a hora e quando quiser. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá!
CBN Universidade, na CBN Campina Grande.